Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos de agrupamentos em seção, como que a gente pode criar seções de elementos para as nossas páginas web. Tá? E são seções que têm valor semântico, tá? Nós vamos dizer, né, nesta aula aqui, como que lá no HTML eu posso dizer o que é um cabeçalho, o que é um rodapé, o que é um artigo. Então nós vamos entender como é que a gente pode marcar esses conteúdos, tá? Que são elementos de agrupamento. Tá? Então vamos lá. Quais são os elementos de agrupamento que nós vamos ter, tá? Aqui para o HTML5? Né? Então nós vamos ter elemento hgroup para poder agrupar cabeçalho, né? Reader, aqui o hgroup para agrupar elementos de marcar o cabeçalho, H1 a H6. O reader, que é para marcar conteúdo de cabeçalho, footer para rodapé, article, onde são os artigos, section para seções, aside para conteúdo lateral, nav para navegação, figure para figuras, gráficos, arquivos de código-fonte e o figure caption, que é um rótulo para o figure. Tá? Então vamos ver cada um desses aqui e alguns exemplos. Okay? Então vamos lá. Hgroup, né? O que ele vai fazer? Ele informa o título de uma seção. Outras coisas que ele faz é agrupar os elementos de H1 a H6, representando os vários níveis de título dentro de uma seção. Então, por exemplo, eu posso fazer um site. Dentro desse site, eu vou ter um título e um subtítulo. Por exemplo, um site sobre curso de HTML. O subtítulo, trabalhando com mídias na web. E tanto o H1 quanto o H2 fica agrupado pelo hgroup. Então, essa é uma das funcionalidades desse hgroup, agrupar esses elementos aqui. Vamos lá. Reader, cabeçalho. Tá? É utilizado para marcar a região de título ou cabeçalho. E essa região ela pode ser tanto o site, a página web, ou uma única seção do documento. Então, eu posso ter um artigo, por exemplo, numa página web que fala sobre um jornal online, por exemplo. Então, cada notícia, cada artigo tem o seu cabeçalho e eu tenho também o cabeçalho geral da página. Tá? Então, ele pode marcar tanto o cabeçalho de seções ou o cabeçalho da página como um todo, visto que a página como um todo é uma grande seção. Ó, um exemplo do uso do cabeçalho. Eu vou utilizar, tudo isso está dentro do cabeçalho de uma página web. Aí eu tenho aqui um grupo com alguns links de acessibilidade, tá? E depois vem o hgroup, curso de HTML, trabalhando com mídias. Para ficar mais claro isso aqui, vamos pegar o site aqui do IFTO e vou mostrar para vocês, vai ficar mais claro isso aí. Então aqui o site do IFTO, ó, toda essa região aqui, né, em verde aqui, pode ser um reader. Não estou dizendo que tá? Não conheço o código-fonte aqui da página do IFTO, mas pode ser tudo isso aqui um reader, tá? Dentro desse reader eu tenho um menu aqui de acessibilidade, tá? Tem um campo de busca, tem o título e tem o subtítulo. Então pode ser, pegando aqui nosso código, um menuzinho de acessibilidade, título e subtítulo. Voltando lá, menuzinho de acessibilidade, título e subtítulo. Tudo isso fica dentro do group, tá? Do reader. E esses dois títulos poderiam ficar dentro do hgroup, ok? Então vamos continuar. Footer, rodapé. Marca o conteúdo de rodapé, pode ser tanto da página quanto de uma das seções da página. Tá? Então, por exemplo, footer, desenvolvido por, e aí fala quem é o desenvolvedor, tem um link aqui para o desenvolvedor, todos os direitos reservados. Né? Vamos pegar o site aqui do IFTO, vamos dar uma olhadinha no rodapé. Ó, isso aqui é o rodapé. Então, dentro do rodapé, eu tenho alguns links, tá? De alguns assuntos, serviços, desenvolvido por. Né? Então, isso aqui é o rodapé da minha página. E cada uma das seções pode ter rodapé também. Tá? Por exemplo, vamos clicar aqui na notícia. Vamos ver aqui. Aqui eu posso ter uma notícia, eu tenho uma parte de título da notícia, tá? E poderia ter aqui um rodapé, que não é o caso dessa aqui, tá? Mas é possível ter. Não é só a página que tem rodapé, as seções também podem ter rodapé, ok? Vamos lá, continuando. Article.
vai marcar um artigo, tá? É um conteúdo independente dentro da minha página web e pode ser um conteúdo que é reutilizável também, tá? Por exemplo, matérias de jornais, posts de um blog, fórum, tá? Um elemento artigo pode ter reader e pode ter footer, então dentro do artigo eu posso ter cabeçalho e rodapé. Por exemplo, cada um desses elementos aqui, ó, cada um desses elementos pode ser um artigo, isso pode ser um artigo, isso pode ser um artigo. Cada notícia pode ser um artigo, tá? Isso aqui, ó, eventos pode ser um artigo, canal de comunicação pode ser um artigo, tá? Nossas unidades pode ser um artigo, né? Aconteceu no campo, tudo isso aqui, ó, pode ser um artigo, né? Ver todas as novidades, então esse grupo todo aqui pode ser um artigo, ok? Isso aqui pode ser um artigo, aqui pode ser um artigo, então cada um desses elementos aqui pode ser um artigo, ok? Exemplo de artigo, article. Aí vamos supor que eu estou falando de um site de notícias, então eu tenho um artigo, então o artigo começa aqui, termina lá embaixo. Dentro do artigo eu tenho um cabeçalho da notícia, desemprego cai no Brasil. Depois tem um parágrafo falando da notícia, o desemprego teve queda no último trimestre, etc, etc, etc. Então, dentro aqui eu vou dar toda a notícia. E depois tem um rodapé, que, por exemplo, em um artigo de notícia, né, um site de notícia, pode ser quem postou aquela notícia. Então, a notícia foi postada por alguém, e aí esse alguém utiliza a tag de address, que é a tag para endereço, e no caso aqui vai ser o endereço web, tem um link para o endereço de e-mail de quem postou a notícia. Supondo que o José Silva postou a notícia, e supondo que este aqui é o e-mail dele, então tem um link, tá, para quem postou essa notícia. Então, um artigo, cabeçalho da notícia, a notícia propriamente dita, um ou vários parágrafos, e depois o rodapé, tá? Continuando, seções, né? A seção, às vezes, tem gente que até confunde um pouco com o artigo, mas o artigo a gente tem que ter em mente que é um conteúdo independente e pode ser reutilizável, tá? Já a seção não, ela é mais genérica, tá? Então ela marca uma seção genérica dentro da página web, não é uma região independente, tá? O artigo sim é uma região independente, a seção não. Ela pode dividir uma página em diferentes páginas de assunto ou dividir um artigo em seção. Então eu posso pegar a página e dividir ela em assuntos, por exemplo, né? Se a gente pegar aqui o site do Instituto, eu posso dizer que tudo isso aqui é uma seção. E dentro dessa seção eu tenho este artigo, tenho este artigo e tenho depois este artigo, tá? Então posso fazer isso. Posso dizer, por exemplo, que tudo isso aqui é uma seção e dentro dessa seção eu tenho um artigo de espaço do aluno, o artigo de espaço do servidor, o artigo de fale com o reitor e assim por diante, tá? Alguns exemplos, né, para a seção. E a seção também, ela pode estar, eu posso ter seções dentro de um artigo para dividir o artigo em seções, como se fossem tópicos dentro de um capítulo de um livro, tá? Pode ser isso também. Eu posso criar uma página web com abas, e cada aba pode ser uma seção, tá? Então posso dividir a página em aba, seções de uma tese ou de um artigo, tá? Outro exemplo é a possibilidade de dividir uma página nas seções de introdução, notícia, informações de contato e assim por diante, tá? São a ideia de se utilizar essas sections. Exemplo de uma section, eu vou ter aqui uma notícia, como se fosse um site de notícias, tá? E esse site de notícia tem várias notícias. Então eu tenho um site de notícia, tem as notícias do dia, aí eu tenho um artigo, que este artigo vai me dar uma notícia. Então, por exemplo, notícia do esporte, e aqui me fala qual que é a notícia do esporte. Aí tem um outro artigo, notícia da economia, e aí fala sobre economia. Então posso ter vários artigos de esporte, de economia, de lazer, de política, etc. Cada artigo vai falar de uma coisa. E todos eles são agrupados dentro da section, né, notícias do dia. Ok? Supondo aí, né, no caso, um site de notícias, mas pode ser qualquer assunto. Outro exemplo do uso do section. Aqui, nesse primeiro exemplo, nós tivemos artigos dentro de section. Agora nós vamos ter o contrário. Nós temos um artigo e dentro do artigo nós temos seções. Então, por exemplo, eu vou escrever um texto falando sobre as barreiras do aprendizado.
né? Então, um artigo, o título do artigo é as barreiras do aprendizado. E dentro dele eu dividi em seções. Então, eu tenho a seção metodologias do aprendizado, depois tem a seção professor como mediador do conhecimento. Tá? Então, é como se eu tivesse um capítulo de um livro e os subtítulos, subcapítulos, subtópicos dentro desse livro seriam isso aqui. Então, por exemplo, um livro onde o capítulo é as barreiras do aprendizado. Dentro das barreiras do aprendizado, eu tenho as metodologias do aprendizado e tenho também o professor como mediador do conhecimento. Então, aqui eu tenho a seção com o seu título e o conteúdo aqui dela. E tudo isso faz parte de um único artigo. Ok? Continuando, a side. A side é o conteúdo secundário, tá? Um conteúdo que geralmente fica na lateral do site, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Isso pode ser uma side, tá? Vou lá para o Facebook, para o Twitter, né? Isso aqui pode ser uma site. Em alguns sites a gente tem também conteúdo para links de propaganda de marketing, tá? Então eu posso ter links de marketing, geralmente coloco do lado, ok? Então vamos lá, uma site. Indica um conteúdo secundário com relação ao conteúdo principal da página ou seção, né? Então pode ser um conteúdo de marketing ou pode ser também um conteúdo que dentro de uma seção dê uma ideia secundária, tá? Frequentemente utilizado em barras laterais, mas não só em barras laterais, tá? Mas é frequentemente utilizado. E alguns exemplos de uso. Glossário. Então eu escrevi uma página e quero explicar algum termo, então eu faço um glossário. Bibliografia do autor. Então escrevi a página e quero falar um pouquinho sobre quem é o autor daquele conteúdo, tá? Links relacionados, ok? E também conteúdo de marketing, promoções, etc. Vamos ver um exemplozinho aqui. Eu tenho um artigo, tá? Dentro desse artigo, introdução à programação. E aí eu tenho um parágrafo falando sobre uma linguagem de programação, né? É uma linguagem de programação compilada, influenciou várias outras linguagens, então aqui eu estou falando de uma determinada linguagem de programação. E aí eu abro aqui um aside, né? Aqui eu estou explicando sobre a linguagem. Abro um aside para falar quem foi o criador da determinada linguagem de programação. No caso aqui está falando da linguagem C, tá? Então aqui eu explico sobre a linguagem C. Aqui eu coloquei um conteúdo lateral que tem a ver com o conteúdo principal, mas não é obrigatório. Se eu tirar isso aqui, o conteúdo principal continua fazendo sentido. Mas eu posso colocar isso aqui para complementar. Então eu falo, ó, a linguagem foi criada lá por esse autor aqui, Dennis Richard, etc e tal. Ok? Essa é a ideia do aside. O nav. Nav para navegação. É um nome que já está abreviado. Indica uma seção de navegação, tá? E outra coisa, nem todos os grupos de link devem estar dentro de um nav, tá? Somente os que indicam bloco de navegação. Por exemplo, aqui eu tenho um nav. Aqui eu posso ter também um nav, né? Isso aqui é um nav. Blocos de navegação. Aqui um bloco de navegação pode ser um nav. Um bloco de navegação pode ser um nav. Agora ele falou, ó, nem todo os grupos de link, porque cada um desse aqui é um link, tá? Cada um link, mas o nav não é simplesmente grupos de link. O nav são seções de navegação. Então ela fala, ó, nem todo grupo de link é um nav. Por quê? Porque, por exemplo, se eu colocar aqui no Google IFTO, opa, não, só IFTO, não um site. Coloquei lá no Google IFTO. Olha, aqui eu tenho um grupo de links. Isso é um link, um link, um link. Aqui tudo é link. Mas isto aqui não é um nav, tá? Não é um bloco de navegação. Isso aqui até pode ser, mas aqui esse conteúdo aqui não. Tá? Então eu tenho um grupo de link aqui, mas isto não é um nav. Tá? O nav é o bloco de navegação dentro da minha página web, dentro do meu site. Ok? Continuando, vamos ver um exemplo de nav. Então, nav, aí dentro eu coloquei uma lista não ordenada, tá? E eu tenho o LI, que são os itens da lista, tá? Da aula passada lá. E aí eu tenho os links. Então, tem um link para o home, um link para o Fale Conosco, um link para os produtos em destaque. Então, eu coloquei links dentro de uma lista para organizar isso como se fosse uma lista, porque fica mais simples, né? É uma lista de dados e fica mais simples depois se a gente quiser formatar. E dentro de um bloco de navegação. Tá? Então, se está no nav, eu sei que é um bloco de navegação da minha página. Continuando, figure. O figure a gente pode pensar que é só para colocar figuras e imagens, mas não é, tá? Então, o que vai ser o figure? Indica um conteúdo autônomo que pode conter uma legenda. A legenda é o figure caption, tá?
que é opcional. Então, o Figure, um conteúdo autônomo. Se eu quiser colocar uma legenda, eu uso o Figure Caption. Tá? O conteúdo de Figure, ele deve fazer referência ao conteúdo principal. Porém, se eu tirar ele, ele não afeta o conteúdo principal. Por exemplo, ilustrações, diagrama, código-fonte, etc. Então, eu posso ter uma ilustração, posso ter um código-fonte, um gráfico, uma foto, e se eu quero colocar um rótulo para ele, eu uso o Figure Caption. Tá? Por exemplo, Figure, né? Aí Figure Caption, gráfico de consumo. E aí eu quero inserir uma imagem que é um gráfico, tá? E tenho aqui o texto alternativo. Então, dentro das tags de Figure, eu insiro uma figura, um código-fonte, um gráfico. E posso colocar um rótulo para isso aí. Beleza? Ó, preparei aqui um código para a gente poder entender essa questão bem melhor. Tá? Aqui a gente tem um código de uma página web, e tem todas essas tags que a gente viu ainda agora. Né? Então, vou deixar ele aqui do lado, vou pegar a página web aqui, que já está aqui, e vamos entender isso aqui. Ó. Eu tenho aqui o meu cabeçalho, e dentro desse cabeçalho eu tenho um H-Group, com H1 e H2, tenho um nav para navegar dentro das minhas páginas web, depois eu tenho uma seção, tá? Uma seção bem grande com alguns artigos, depois eu tenho um Figure, tá? Tenho aqui um aside e tenho também um rodapé. Vamos olhar isso aqui lado a lado junto com o código, acho que vai ficar mais fácil para entender. Então vamos lá. Doctype, HTML, tudo está dentro das tags de HTML. Tag read, né? E aí dentro do read falei qual que é a codificação de caracteres, falei do título, está aqui, culinária do dia, no dia a dia. Tá? Essa linha aqui, não se preocupe com ela, tá? Isso aqui vai ser conteúdo das próximas aulas. Terminei o read, depois vem para o body. No corpo do site eu tenho o cabeçalho, né? O que vem ser esse meu cabeçalho? Eu tenho um H-Group, um agrupamento, né, dos cabeçalhos, tem um H1 e H2. Né? Então, isto aqui é o meu reader. Depois eu tenho o nav, e dentro eu tenho uma lista de links. Né? Então, tem aqui meu nav, home, receitas, quem somos, está bem aqui, ó, uma lista de links. Depois eu tenho uma seção, e é uma seção bem grande, tá? Uma seção que começa lá, vem até aqui embaixo. O que vai ser essa seção? Vai ser tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, até depois desse botão. Dentro dessa seção, eu tenho dois artigos. Um artigo que fala da receita de um bolo de chocolate e um artigo que fala dos comentários. Tá? Então, eu tenho isto aqui, é um artigo, atesta a imagem, e é um artigo que fala de uma receita de bolo. Tem os ingredientes, tem um modo de preparo e tem uma figura. Tudo isso é um artigo. E tem um outro artigo que fala aqui dos comentários. Né? Se você quer enviar comentário, né? Aqui que eu achei bom o bolo, não gostei, etc. Envia comentários aqui, põe seu nome, põe um comentário e clica em enviar. Então, isso aqui é um outro artigo. Tá? Vamos visualizar primeiro este artigo aqui. Ó. Dentro deste artigo aqui, eu tenho duas seções. Tá? Então, tem aqui duas seções. Eu tenho uma seção, eu falo do bolo de chocolate, né? Estou aqui falando do bolo de chocolate. Aí uma das seções é o ingrediente e outra seção é o modo de preparo. Então eu peguei esse artigo aqui todo e dividi na seção ingrediente e na seção modo de preparo. Tá? Então tem aqui a seção ingrediente, tem uma lista de ingredientes, a seção modo de preparo, tá aqui. E depois eu tenho um Figure, e dentro desse Figure eu tenho o Figure Caption, tá aqui, e tem uma imagem, que é essa imagem do bolo. Aí depois o outro artigo, que eu vou ter os comentários, tá aqui o H3, um formulário, tá? Dentro desse formulário eu tenho um input text, tá aqui, tem um text area, tá aqui, e tem um botão de submit, que tá aqui. Depois eu termino esta grande seção aqui, ó, esta seção aqui, que é a seção principal do meu site, tá? E aí eu venho com a aside. Esse aside eu estou fazendo uma propaganda, um marketing. Tá? Então coloco lá, ó, bolo de chocolate mais barato você encontra no chocolate barato, o bolo de tortas de delícia você encontra no bolo barato. Então eu tenho aqui uma side, um conteúdo que tem relação com o conteúdo principal, mas não é prioritário, um conteúdo secundário, e eu estou fazendo uma propaganda. Então eu tenho um parágrafo com texto e link, né? Um outro parágrafo com texto e link. E por fim, eu tenho um rodapé
Está aqui todos os direitos reservados e desenvolvido por. Desenvolvido por, eu vou ter um endereço para a página do desenvolvedor, né? E por isso eu coloquei dentro da tag de address. Foi uma tag que a gente não estudou, mas é uma tag que serve para colocar aí endereços, tá? De desenvolvedor, de telefone, e-mail, endereço físico e etc. Tá? Endereços de página web, etc. Ok, pessoal? Isso é a nossa página, tá? Aí você pode olhar para essa página aqui e pensar, tá, fez a página, marcou o conteúdo, que é essa a ideia do HTML, tá? Só marcar o conteúdo. Mas a página ficou feia, né? A página não está bonita, né? Por quê? Porque por enquanto eu só marquei o conteúdo, eu não me preocupei com a aparência da minha página. A aparência da página vai ser o conteúdo para a próxima aula, que eu já vou adiantar aqui um pouquinho para vocês, tá? Eu havia colocado aqui uma folha de estilo, aqui ela está comentada, vou tirar esse comentário. Olha a diferença, apenas mudando isso aqui. Na verdade, isso aqui tem um arquivo de texto e eu coloquei várias regras no arquivo. Igual eu tenho aqui esse arquivo HTML, só que eu escrevi um outro arquivo CSS. E eu estou linkando ele aqui. Olha a diferença que vai dar na nossa página. Aqui é só HTML, não me preocupei com a aparência. O CSS se preocupa com a aparência e eu consigo mudar isso aqui. Então atualiza a página. O mesmo código HTML agora tem essa aparência aqui, né? Observa, aqui eu tenho o header com os dois, o título e subtítulo, o nav, navegação, uma seção, tudo isso aqui é uma seção, né? Então este artigo e este artigo está dentro de uma seção, né? Aqui o figure, depois eu tenho o aside, ficou aqui do lado o aside, e lá embaixo o rodapé, tá? Então isso, para mudar essa aparência, observa, o conteúdo foi todo bem marcado, marcamos cada parte do nosso site, o que é cabeçalho, o que é rodapé, o que é artigo, o que é aside, o que é nav. Está tudo bem marcado. Depois, com o CSS, a gente cuida da aparência, que é o conteúdo da próxima aula, então não se preocupe por enquanto, tá? Isso aqui é só uma prévia do que a gente vai estar estudando na próxima aula, então não se preocupe com isso não. Então, posso tirar isso daqui e eu continuo tendo meu conteúdo lá bem marcado, tá? E o conteúdo, pessoal, deve sempre estar bem marcado, tá? Às vezes a gente se preocupa muito com a questão da aparência e esquece da marcação. Porém, a marcação é o que garante a acessibilidade. As pessoas que têm baixa visão ou que não conseguem enxergar usam leitores de tela e esses leitores de tela vão pegar a marcação HTML e ler essa marcação. Então, por isso tem que estar bem marcado o nosso conteúdo. Eu tenho que dizer o que é título, o que é uma lista, o que é uma navegação, o que é um artigo. Tudo isso tem que estar bem marcado. Fiz a marcação, está tudo ok? Aí eu me preocupo com a apresentação. Ok? Pessoal, então por enquanto é isso, tá? Esse código aqui fica aí para vocês para estar estudando. Vou deixar no Moodle, né? Vocês dão uma olhadinha depois. Então por enquanto é isso. Um abraço. Até a próxima.